Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. É aqui nessa mesa onde você se farta da palavra do Senhor, é aqui que você também ganha uma direção para a sua vida. Então não perde tempo, já compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que precisam ouvir, que eu sei que você já leu o tema aí. Hoje o tema é muito interessante, principalmente para as mulheres. A gente está no mês das mulheres, a gente trouxe várias mulheres esse mês para trazer conteúdos que nos edificam. Então compartilha com o pessoal, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente e segue o nosso canal também. Então, sem mais delongas, vamos para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bênção estar mais uma vez nessa mesa com vocês aqui, com esse banquete, com esse maná dos céus, que a gente vai estar aqui hoje nos alimentando. Hoje nós temos uma convidada mais que especial. Para mim é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque ela fez parte da minha caminhada de fé, fez parte da história da minha família nessa caminhada de fé. Então, para mim é uma honra muito grande estar sentada nessa mesa aqui hoje com ela. Eu sei que o banquete vai ser muito, muito farto e vai ser tutano do céu para nós aqui hoje. Pessoal, hoje nós vamos estar falando no tema, como a Dani colocou aqui, a liderança feminina e o seu papel no reino. E quem vai trazer para a gente hoje essa palavra é a pastora Cristina Sonsino. Pastora, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Amém. Que benção. Para quem não conhece, a pastora Cristina Sonsino é casada com o pastor Chico, que é o pastor Francisco Sonsino, há 47 anos, tem 3 filhos, 5 netos e 3 bisnetos. Ela foi bancária por 30 anos, hoje ela já está aposentada. Ela é formada em letras, teologia e curso de especialização em terapia psicanalítica. Ela não exerce, mas tem essa formação. Ela é convertida há mais de 30 anos e tem um ministério pastoral há 22 anos. Ela é pastora fundadora do Ministério Fonte de Vida, pregadora e conselheira espiritual. Meu Deus, que honra. Pastora, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe mais uma vez. Obrigada por ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra agradeço muito o convite grande. De vocês. De tá? verdade, porque a senhora fez parte da nossa história, a história da minha família. Eu olho para a pastora assim, parece que eu vejo assim tudo que a gente passou na nossa caminhada de fé e como Deus é lindo, como Ele une os propósitos e é maravilhoso. Amém. Então, fique à vontade. Estamos aqui para nos alimentar com a senhora. Obrigada mesmo. Como a Mari disse, há muito tempo, né, que a gente tem essa caminhada de fé. Glória a Deus. E eu me converti devido às orações de meu pai. Né? Meu pai, convertido, casou-se com uma mulher não convertida, em julgo desigual. Sofreu muito por este motivo, na área da fé, mas perseverou e orava. Era um homem de oração. Olha só. Um homem que orava todas as madrugadas. Meu Deus. Às 3 da manhã ele estava de pé orando pela família. Meu Deus. E primeiramente se converteu minha irmã, depois eu e a minha família. Né? Meus filhos já nasceram praticamente na fé, principalmente os 2 mais novos. Né? O Rodrigo ainda pegou um período que nós ainda estávamos fora dos caminhos do Evangelho, mas as orações né, chegaram ao trono de Deus e estamos aqui hoje. Né? Um chamado, eu creio no chamado de cada um de nós, da missão, do chamado. E quando eu falo da liderança feminina dentro do reino, eu quero citar primeiro um versículo de Provérbios que diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Este versículo eu tenho levado para todas as áreas da minha vida, para o meu trabalho, a partir de casa, para o trabalho, para a obra, para a igreja, para tudo, né? Então, e quando eu falo da mulher sábia na condução da sua vida e da sua autoridade como líder,
eu falo de uma sabedoria que vem dos céus. Amém. Né? Amém. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que nos dá essa autoridade para um chamado e para uma liderança servil. Verdade. Porque a liderança que nós encontramos fora do reino é uma liderança que manipula, é uma liderança cheia de orgulho e competitividade. Verdade. Já a liderança que eu quero trazer nesta manhã para todos aqueles que nos ouvem e para nós aqui analisarmos, é uma liderança servil. Eu fui chamada para uma liderança que vai servir alguém, que vai caminhar para melhorar a vida de alguém, que vai caminhar para aconselhar alguém, para libertar alguém das trevas, para trazer para o reino do Filho do seu amor. Então, é uma liderança servil que não compete. Que se eu souber que ali tem alguém que é líder e faz o mesmo trabalho que eu, vou dar glória a Deus. Amém. Eu vou abençoar. Aquele que traz a palavra, né, para uma terra boa, deve germinar, deve florescer, deve dar frutos, e eu vou me alegrar com isso, com a minha liderança, com o meu chamado e com o chamado do outro, porque é uma liderança servil. Eu sou serva dentro da minha liderança. Perfeito. Dentro do reino não deve haver competitividade, orgulho, né? Então, é esse o chamado que Deus tem para a liderança feminina. Porque, veja bem, a mulher já foi criada para ser ajudadora. É verdade. Então, se ela é uma ajudadora dentro do lar e usa da sabedoria como mãe, como esposa, ela vai carregar isso para onde? As suas atividades. Sim. Tá? Ela vai carregar para as suas atividades, para o seu trabalho, para a sua vida de fé, para a sua comunidade de fé, a sua igreja onde ela congrega. Ela vai levar essa marca de ajudadora. Ela foi criada para isso. Né? E a ajudadora, ela caminha junto. Tá? Quando nós falamos de liderança feminina, tem gente que se arrepia, né? Mas quando a pessoa tem um entendimento do que é a liderança feminina, se ela tiver este entendimento de que ela vai ajudar, ela vai fazer parte no reino para ajudar alguém, para estar ao lado de alguém, para caminhar com alguém e ver aquela pessoa sendo salva, liberta, sarada nas suas emoções. Você falou aqui, né, a respeito do curso que eu fiz de terapeuta psicanalista. Eu fiz e não exerço, mas isso também é importante para entendermos as emoções. Com certeza. Né? Então, junto com a questão da fé, nós temos que tratar também as emoções com a palavra e também no sentido terapêutico, no sentido psicanalítico, né? Usarmos de estratégias para ajudar as pessoas. Então, né? A partir daí que eu quero que vocês entendam a minha fala de liderança feminina, tá? Não é uma liderança que vai querer pisar em alguém, que vai querer impor, que vai competir com alguém. A partir do lar, né, eu vou saber aplicar a sabedoria que Deus me dá para criar meus filhos, para andar com os meus filhos, meus netos, meu marido e a igreja. Né? Eu trabalhei 30 anos dentro de um banco e dentro do banco eu creio ter sido assim uma pessoa que facilitou o relacionamento com as pessoas, que trouxe uma palavra sempre de um efeito positivo, motivacional, né, curador. Quantas e quantas vezes orei por alguém dentro
ali do trabalho. E então nós podemos carregar esse chamado de liderança para onde nós estivermos, tá? Mesmo que eu não tenha um cargo, é uma liderança servil, né? Deus nos chama cada uma de nós para termos esta liderança dentro do reino. E a senhora falou nesse ponto aí, é importante que nós mulheres temos um probleminha, acho que de fábrica, né? Que a gente tem essa habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? E se a gente não tiver esse entendimento de que nós estamos para servir, igual a senhora falou, a mulher acaba que quer dominar, né? Sobre as pessoas, quer controlar, né, as coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, pastora? Sim. Muito cuidado e... A manipulação. Isso, é muito grave, muito terrível, sério. É, muito sério. Né? Eu não estou ali para trazer as pessoas para me servirem. Isso. E para serem manipuladas. Eu estou ali para libertar vidas, para ajudar as pessoas a saírem das trevas. Né? Então, nós precisamos ter este entendimento. É muito importante mesmo. E eu creio que a liderança feminina tem crescido muito, né? Como a mulher tem tido um papel fundamental na igreja, né? Fundamental, porque a mulher ela já nasce com essa questão do acolhimento, né? De ter esse afago, de saber acolher, de saber um cuidado diferenciado. Que o homem tem, mas talvez não tão sensível quanto a mulher, né? Então, acredito que a mulher, assim, ela é muito fundamental e Deus tem usado de uma maneira tremenda muitos ministérios, muitas mulheres, né? De uma forma bem grandiosa nos tempos de hoje. E eu creio que isso vai crescer muito, porque a mulher, ela já nasceu com esse dom de frutificar também, né? Sim, de gerar vida, né? Exatamente. É o ventre, né, da mulher. É o ventre. Então, eu gostaria de, nesta manhã, citar pelo menos 3 mulheres para embasar a nossa palavra de liderança. Uma das mulheres que eu quero citar está no Antigo Testamento e 2 no Novo. A mulher do Antigo Testamento que eu vou citar é Débora. A gente vê que o chamado de Débora foi um chamado porque ela já carregava com ela uma autoridade de conselheira. Débora não tinha um escritório, né? Não tinha um lugar como esse, preparadinho aqui, né? Para nós gravarmos. Que gostoso, né? Essa manhã aqui. Mas Débora tinha uma paineira, onde ela se colocava debaixo da paineira, e debaixo da paineira as pessoas vinham até ela para resolver os seus problemas. Interessante. E ali ela aconselhava, ali ela ia trazendo equilíbrio, porque o conselheiro, ele não pode jogar as pessoas contra o outro, né? Nunca. Então, Débora, na sua sabedoria, na sua fidelidade, na sua obediência a Deus, ela trazia equilíbrio para a nação, para todos aqueles que recorriam a ela. E Débora, então, foi chamada como juíza. Olha só. Para julgar a nação. Então, de conselheira, você vê como o chamado, ele vai preparando a pessoa para aquela missão, para aquilo que ele vai estender dentro do seu ministério. Né? E então ela foi chamada como juíza. E Débora teve um papel tão importante, porque no Antigo Testamento você lê, fala assim, e o povo pecou novamente, se distanciou de Deus, e estava assim nessa época. E o que Deus faz? Entrega a nação nas mãos de um rei que dominou ferrenhamente, Jabim, que dominou a nação, que durante 20 anos a nação ficou sujeita a este comandante, ao rei, a um comandante chamado Cícera. E então Débora, de repente, nos seus aconselhamentos, ela ouve a voz de Deus e traça uma estratégia para que a nação vencesse esta situação. E ela chama Baraque
que era do povo, e se junta a ele. Tanto é que quando ela leva essa palavra para Baraque, nós vamos destruir os nossos inimigos. Deus disse que nós vamos destruir os nossos inimigos. E aí Baraque falou assim, tudo bem, eu vou para a batalha, mas se você for comigo. Uma mulher... Olha só como que ela passava confiança, né? A confiança, a integridade no julgamento, nas situações. E ela vai. E ela ainda diz para Baraque, só que tem uma coisa, a glória de vencermos esta batalha não vai ser tua, vai ser de uma mulher, não ela. Uma mulher chamada Jael, que mata o comandante. Né? Depois. E a palavra de Deus, se você ler o capítulo de Juízes 4 e 5, vai dizer que depois, durante 40 anos, a terra teve paz. Uau. Por causa de uma mulher líder servil. Olha a diferença que uma mulher pode fazer, né? Então, ela foi uma mulher que trouxe paz para a nação. Por isso eu disse, o conselheiro, o terapeuta, o pastor, o líder, ele tem que trazer equilíbrio, ele tem que se movimentar para que haja paz. Então, eles venceram os inimigos e durante 40 anos, por causa da estratégia que Deus deu a uma mulher, eles venceram os inimigos e tiveram paz durante um bom tempo. Juíza, determinada, uma mulher determinada, uma mulher confiável. Acessível, né? Isso, Acessível, porque ela estava pronta. Estava ali o tempo todo para as pessoas. Você né? imagina, no texto não diz, mas ela era uma mulher que devia ter o seu esposo, os seus filhos, a sua família para cuidar, sua casa. Mas ela estava disposta a uma missão, a um chamado, a uma liderança servil, né? Então, nós, dentro do reino, temos uma importância, a mulher tem uma importância muito grande. Por mais que os preconceituosos achem que não, mas a mulher faz uma diferença muito grande dentro da obra, coisas que às vezes o homem não consegue acessar, enxergar, acessar no coração de alguém, a mulher consegue. Exatamente. Né? A mulher sábia, ela edifica o seu lar, o seu trabalho, a sua igreja, e a tola, que pensa que vai conquistar as coisas pelo braço, ela destrói tudo. Exatamente. Né? Então, Débora provavelmente era uma mulher de oração, porque se recebeu um direcionamento de Deus, é porque ela falava com Deus. É verdade. Né? É verdade. Então, essa é a primeira mulher que eu queria citar. Vocês têm alguma coisa para falar? Forte, hein? Já achei forte. Tem alguma coisa, Dani, para falar? Eu acho Por enquanto, não. Tem que ter. Eu acho... completa. Nossa, totalmente. E eu acho que a Débora, ela deixa pra gente muito, assim, essa questão de ser uma pessoa acessível, né? Uma pessoa que as pessoas, ao te enxergar, elas sabem que ela pode contar com você. Isso. E tem pessoas que já é fechada, né? Tem mulheres que são carrancudas, fechadas, mal-humoradas, né? E já cria um bloqueio. Talvez você tenha até um conteúdo para me passar, mas só de olhar para você já não tem uma abertura. Tem igrejas grandes. Eu às vezes penso, meu Deus do céu, às vezes a gente quer que a igreja cresça, né? Mas às vezes o crescimento traz um bloqueio, porque o líder vai começando a se distanciar. É verdade. Aí ele coloca um co-pastor, um líder aqui, um líder disso, um líder daquilo. E eu já ouvi pessoas que foram ovelhas minhas, que hoje não estão mais comigo, estão em outros ministérios longe daqui. Tenho ovelhas lá em Portugal, tenho lá nos Estados Unidos, e que dizem assim, mas a gente não consegue falar com eles como falava com você. Olha, inacessível. Então, a pessoa se torna uma liderança distante, né? Eu entendo que haja um crescimento, mas tem que ser saudável, né? Dificulta um pouco esse relacionamento, né?
de você olhar nos olhos da pessoa, de você acompanhar, de você ter um planejamento para a vida dela, apresentar isso para a vida dela. Mas tudo bem, né? Aí o líder teria que formar outras lideranças com a mesma característica servil. Isso. Preparar homens e mulheres, quando o ministério é um ministério grande, sim, dentro do reino, preparar outras pessoas que tenham a mesma visão, que tenham o mesmo coração, o mesmo entendimento de como está realizando o seu trabalho dentro da obra do Senhor. Porque eu sempre digo, as ovelhas não são nossas. Não, é do Senhor Jesus. As ovelhas são do Senhor. Então eu tenho que saber que eu preparo alguém para o Senhor, para ter uma vida com o Senhor. Né? Ela não vai me servir, é eu que fui chamada para servi-la. É verdade. Né? Então, quando eu tenho esse entendimento, a minha liderança vai ser uma liderança real, palpável. Acessível. É isso que eu vejo muito em Débora, ela ser essa pessoa acessível. E Jesus também era acessível. Jesus, por ser Deus encarnado como homem, ele poderia ficar no templo, no Santo dos Santos, intocável. Mas não, ele estava no meio do povo, sendo misturou, né? Sendo, né? Então, eu acho que uma liderança saudável também, assim como Débora, tem que ser uma pessoa acessível e que as pessoas encontrem, né, esse acolhimento, que é muito importante. Débora foi assim, né? Sim. E aí, agora, no Novo Testamento, eu quero citar uma outra mulher para vocês verem que não importa tanto a questão da vida que a pessoa teve, mas do coração que ela tem. Eu quero citar Maria Madalena. Maria Madalena, o texto onde nós podemos ler a respeito dela, ela fazia parte de um grupo de mulheres que traziam sustento para o ministério de Jesus. E Maria Madalena, ela foi uma mulher que o texto fala que ela tinha 7 demônios que conduziam a vida dela. E essa mulher, então, Jesus liberta essa mulher. E ela começa, então, a andar com Cristo e a ajudar no sustento do ministério de Cristo. Olha como as mulheres se uniram, né? Deixa eu abrir aqui para ler o nome de outras mulheres também, junto com Maria Madalena, que diz assim, olha, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher do procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. E você vai ver depois que Maria Madalena, além de participar do ministério de Cristo, depois de liberta, então veja bem, Jesus, ele liberta e ele tem um chamado para essas pessoas que se achegam a ele. Ela ajudou no ministério com os seus bens, sustento de Jesus, caminhando, eles caminhavam com Jesus. E depois ela participa da morte e da ressurreição de Cristo. Olha só. No dia da morte, ela estava aos pés da cruz, juntamente com a mãe de Jesus e outras. Essas mesmas mulheres. Maria Madalena estava lá, participando, né? Da morte de Jesus. E depois, do 3º dia, ao ressuscitar, Maria Madalena foi a primeira que chegou no local onde Jesus estava, foi colocado, sepultado, né? Inclusive, eu conheci o local, fui para Israel há pouco tempo. Nossa, que show. E vi. Que sonho. Ah, eu sonho. É muito gostoso. Meu Deus do céu. E aí, então, Maria Madalena está lá e ela tem uma missão. Jesus se apresenta a ela ressuscitado e fala, vai lá e conta para eles que eu estou vivo. Então, veja bem, gente,
ela não era a mulher menos provável? Com certeza. Menos provável. Com certeza. Puxa vida, era endemoniada? Normalmente a gente diria assim, não posso dar um cargo para ela, não. Não posso dar um... que olha, manifesta. vamos aguardar muito tempo, vamos esperar. Você se libertou mesmo? Se libertou. Foi conduzida a ajudar no ministério de Jesus. Esteve presente no pior momento da vida de Cristo, que foi a separação de Deus. Né? No momento da cruz, ele é separado. Ele é separado porque Deus não convive com o pecado. E naquele momento ele tinha sobre os ombros todo o pecado da humanidade. Por isso que ele falou, por que me abandonaste, né? É. Separação do Exatamente, Deus, separação. Se possível, passa de mim esse momento, mas se não, eu estou aqui para cumprir o propósito, salvar a humanidade, morrer na cruz. Ele era o cordeiro, né? Então, eu vejo que muitas vezes, por exemplo, eu andei por muitos caminhos antes da minha conversão, né? Caminhos do espiritismo, caminho de várias seitas, livros de seitas que eu lia, em busca de Deus. Então, por isso que eu estou dizendo, não é a nossa vida lá o que nós fazíamos, é o nosso coração, é o nosso espírito. Então, ele olha e diz, Paulo? Que é mais que ele, né? A liderança de Paulo, gente. Hoje nós temos uma riqueza nas nossas mãos através da leitura dos livros de Paulo. Por quê? Porque ele era determinado. Quando ele estava sendo regido pela lei, ele estava lá prendendo os cristãos, detonando os cristãos, não é? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, meu Deus, tudo muda, né? Meu Deus, e Jesus não falou assim, não, esse homem não vai poder ser usado. Não. Porque ele era um perseguidor da igreja. Não. É ele que eu quero. Ele vai saber o que é sofrer por amor de mim. Meu Deus. Então, amadas, a gente vê essa mulher como ela foi uma mulher que foi chamada para uma missão, né? Serviu, percebe? Servindo a Cristo. Sim. Né? Estava ali com as outras mulheres, estava ali no momento da morte, no momento da ressurreição. Quando ela reconhece Jesus falando com ela, ela estava lá preocupada porque o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. E ela preocupada, onde está o meu Senhor? É onde vocês colocaram o meu Senhor? E ele pertinho dela. Maria, por que tu estás questionando isso? Né? E se identifica, ela reconhece o Senhor, né? Se dobra diante do seu Senhor. E ele diz, você tem uma missão agora. Vai lá e fala para todo mundo que eu estou vivo. Então, amadas, essa mulher foi uma mulher que eu amo pregar sobre ela. E posicionada, né, pastora? Exatamente. Porque ela estava no lugar certo, na hora certa. Né? Então, ouviu o chamado. A sensibilidade. Ouvidos espirituais abertos. Ouvidos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. Para ver, para ouvir. O mover de Deus na nossa vida, porque hoje o Espírito Santo de Deus faz essa obra, né? É porque eu falo assim, questão de posicionada, né? Muitas mulheres, por exemplo, acontece uma situação de frustração, então digamos, a morte de Cristo foi a frustração. Abandona
aquilo que o Senhor convocou lá para fazer e volta aquilo que era. Volta atrás. Volta atrás. Ela não, Pedro, ela continuou buscando a referência dela. Ah, então, o túmulo tá lá, ele tá lá, então vou ficar perto de onde meu mestre tá. Eu quero acessar. Eu quero saber onde ele tá. Eu quero saber onde ele tá, quero acessar, né? Então, como a gente vê que uma mulher posicionada, ela tá um passo à frente também do chamado dela, né? Exatamente. E de cumprir uma missão. Às vezes às vezes a missão de Maria Madalena foi aquilo lá, foi reconhecer Jesus naquele momento ressuscitado e contar para os discípulos. Né? Vai lá e conta. E outra mulher que eu quero citar é a mulher samaritana. Nossa. Mulher samaritana. Amo essa história. A mulher samaritana, meu Deus, é outra improvável. Totalmente. A partir da sua própria descendência, né, que não era benquista, não era amada pelos homens e mulheres de Deus, né, do povo chamado do Senhor, povo escolhido, estava, né, distante. E Jesus separa um momento especial onde ele estava sozinho, os discípulos tinham saído buscar comida para o mestre, e Jesus então vai beber água naquele poço, exatamente onde aquela mulher estava. Naquele horário. Né? E ele não espera para tirar água do poço, ele pede água para aquela mulher. Quem poderia dar pedindo. Né? Exatamente. Ele estava ali para dar água para aquela mulher, mas ele pede água. Né? E aquela mulher não entende, ela reluta, mas ele sabia que através daquela mulher toda a cidade ia ceder, ia conhecê-lo. Né? Então há aquele diálogo, né, com a mulher samaritana. E ele diz para aquela mulher: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva e eu te daria. É verdade. Né? E ela: que água é essa? Né? Nem no poço de Jacó, né? Não tem essa água aí. E ele então começa a demonstrar para aquela mulher o quanto ele a conhecia. Meu Deus. Vai lá buscar o teu marido. Né? Mas, na verdade, você já teve 5 maridos. E este sexto nem é teu marido. Nem é teu marido. E essa mulher, então, é despertada, os seus olhos se abrem, seus ouvidos se abrem, e ela reconhece, então, é o Senhor. Meu Deus. É o Senhor que vai me dar realmente essa água que eu necessito, essa água para mudar a minha vida. Né? E essa mulher, então, depois desse encontro, vai e conta para todo mundo: olha, eu conheci um homem que me ofereceu, né, água viva, água que vai restaurar a minha vida. E aí, então, o povo vai para ver Jesus. Só que quando eles têm um encontro com Jesus, não é mais pelo dito da mulher. Agora é porque nós estamos vendo. Estamos vendo. Então, mulheres que foram usadas, curadas, né? Quando a gente fala de cura, a gente lembra também da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher no meio da multidão ser identificada por Jesus. Jesus disse: olha, de mim saiu virtude. Meu Deus. Ela foi curada. A mulher cananeia, a filha endemoniada, Jesus dizer para ela: esse pão não é para você, não. Esse pão é só para os filhinhos. Meu Deus. Não é para os cachorrinhos. Já pensou? Já pensou? Essa mulher, se fosse uma de nós, talvez, virava as costas, me chamou de cachorrinha. Já estava no Facebook. Eu vou pôr na minha rede social. Eu vou colocar, vou denunciar. Fui chamada, fui lá pedir ajuda. Sabe o que essa mulher disse? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Meu Jesus! Né? E aí,
mulher, eu nunca vi uma fé em Israel como a tua. Vai lá para tua casa, tua filha já está curada. Meu Deus. Você vê que Jesus tinha uns comportamentos meio provocativos, digamos assim, né? Porque ele tentava sondar até onde ele poderia chegar aquela pessoa, até onde aquela fé iria, né? E que surpresa, né? Uma história que eu acho bonita também é daquela viúva que depositou as 2 moedinhas. As 2 moedas. Meu Tudo o que ela tinha. E ela foi vista por Jesus. Exatamente. Olha, os olhos de Jesus, ele estava sempre para o perdido, para aquela pessoa limitada, para aquela pessoa que estava possuída pelos demônios, por pessoas que tinham as suas emoções feridas, né? Para curar, para libertar. Então, a mulher, ela tem um papel. Por que Jesus teve tantas experiências com mulheres? A mulher que lavou os pés de Jesus. E os bons, né, que estavam, Jesus fala para eles: eu cheguei aqui na tua casa, Simão. Você não lavou os meus pés, você não me deu água para me limpar, porque eles tinham esse costume, né? Chegava a visita, já tinha bacinha, lavava os pés. Você não fez isso. Mas esta mulher, e eles ainda pensando, quero só ver se ele é profeta mesmo, se ele vai descobrir quem é essa mulher. Olha só. Caminhava com Jesus, mas ainda não acreditava. E aí ele diz, olha, mulher, né? Essa mulher, Simão, ela entrou, ela lavou os meus pés, ela passou o óleo, né? O nardo caríssimo, gastou tudo que tinha, poderia ter vendido por um preço bom, ungiu os meus pés, limpou com os cabelos dela, enxugou os meus pés. Eu vi o tipo da mesa lá em Israel, onde Jesus se assentava para servir. Um tipo de uma mesa de pedra, assim, ela é baixinha, né? Baixinha. E ele estava sentado, quer dizer, essa mulher teve que se colocar mesmo no chão. E agora você imagina os pés deles. Devia ser muito sujo, né? Porque eles andavam muito, não era cimentado. Era de sandália, né? Era sandália. Exatamente. Nossa, era a parte do corpo mais suja que tinha, era né? Os pés, né? Dava pelo deserto. Ela terra, né? Não tinha asfalto. Se submeteu. Eu acredito que não tinha. Não tinha. E se submeteu a isso, né? Servir, de se curvar. E adorou. Foi um ato de adoração. Extravagante, né? Extravagante. Um ato extravagante de adoração de uma mulher. Né? Então a gente vê, né? A gente não vê homem fazer esse tipo de adoração na Bíblia, né? Na Bíblia mais são as mulheres, né? Parece que as mulheres no relacionamento com Deus, elas são mais profundas, né? Elas buscam. Eu não sei se é impressão minha ou não. Eu creio que é a questão da sensibilidade, a questão da feminilidade, sabe? O homem, ele quer um posicionamento mais masculino, duro, né? Mas eu creio que... Não gosta de se curvar tanto, né? Agora a mulher realmente, ela se quebranta, né? Diante da presença de Deus, ela fala com Deus. E outra coisa com relação a Débora, ela era uma profetisa. E nós vemos também no Novo Testamento as filhas, 3, se não me engano, filhas de Filipe, o evangelista, profetisas. Então, a mulher sempre teve um papel, uma missão dentro do ministério de Cristo. E sempre foi vista por Deus no Antigo Testamento e usada para propósitos. Ana, quando gera Samuel, ela era uma mulher estéril. Ruth também. Ruth, depois a história de Ruth, Noemi. Então nós vemos assim mulheres, Esther. Olha Esther. Esther livrou toda a sua nação.
através, né, de se tornar a rainha dentro do reino para salvar uma nação, salvar os judeus. Então, são coisas maravilhosas. Eu fico apaixonada cada vez que eu ouço, que eu leio, que eu prego. Eu fico assim, todas as vezes que eu cito um texto, é como se eu estivesse Vivendo. citando e colocando para fora pela primeira vez. Os textos falam conosco cada vez de uma forma, de uma maneira. Às vezes você aplica o mesmo texto, você prega o mesmo texto, mas as aplicações, os direcionamentos, o que você vai aprender é diferente. Né? Ela se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã mesmo. Com certeza. Ela é viva, ela é eficaz. Ela molda a pessoa, ela molda a nossa vida. Né? Então, eu creio que quando o Senhor me chamou, Ele olhou em mim a pessoa menos provável. Difícil de perdoar, difícil de se relacionar, vinda do espiritismo, dos trabalhos de feitiçaria, leitora de várias coisas da Seixonoye, das crenças orientais, coisas que eu buscava, mas que não encontrava. No poço errado. Isso, nada, em nada. Né? Enquanto eu não ouvi a voz de Deus e não vim para o Senhor, nós não tivemos uma resposta para a nossa vida. E hoje eu posso dizer, Jesus é a resposta. Amém. Jesus é a resposta para o ser humano, Jesus é a resposta para a nação. Nossa nação está assim, né, nessa situação, vivendo um desconforto, uma situação difícil pela falta de Cristo. Né? Nos governantes, nos dirigentes da nação, falta Cristo. Falta conversão, falta vida de Deus, porque a gente só vê coisas erradas, né? Mas, biblicamente falando, estamos vendo os sinais, né, da volta do nosso Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Né? Não é fácil. Não podemos afirmar que Jesus já está à porta aí, mas os sinais já estão acontecendo. As dores de parto estão começando a ficar Está mais começando intensas. a ficar intensas, né? É verdade. Ô, pastora, a senhora falou que buscava por Deus nos livros, né? Na sua vida no espiritismo, mas isso hoje acontece com a maioria das pessoas, acredito eu. Por quê? A gente tem uma sede de Jesus, mas se a gente não tem uma pessoa que nos fala a sua sede é Cristo, vai buscar em qualquer outro lugar. Exatamente. Busca no Precisa de um espiritismo. direcionamento. Exatamente. Então, a gente, enquanto não achar algo que vai nos saciar, que na verdade, se não for Cristo, não sacia, a gente fica aí a vida inteira quebrando a cabeça com cada coisa, né? Coisa fútil, é festas, é bebida, é droga, Sim. é espiritismo, é um monte de coisa que vai o quê? Nos iludir e vai cada vez mais nos afastar de Cristo. Sim. Mas se não chega alguém que nos direciona, a gente fica a vida inteira também baseado, né, em coisas tudo ilusórias que não nos traz a completude em Cristo, traz, né? Não satisfaz. Exato. A pessoa está sempre vivendo um vazio, né? E ela só vai se sentir preenchida quando ela encontrar a Cristo. Encontrar Deus, receber a presença do Espírito Santo dentro dela, né? Receber as revelações do Espírito Santo na vida dela. Então, é muito difícil. A gente ali, nós temos um trabalho, uma comunidade que trabalha com dependentes, né? Dependentes de droga, dependentes de vício, do álcool. E a gente vê quão difícil é trabalhar com os dependentes. Enquanto ele não se torna um dependente de Cristo,
É verdade. Ele precisa se tornar, o trabalho da comunidade é levar esta pessoa para Cristo, para ele se tornar um dependente de Cristo. E não mais da bebida, não mais da droga. Né? E ali a gente tem uma liderança firme também, temos pastor, temos lideranças que cuidam ali. E a gente vê que é um trabalho, uma missão muito grande, né? De trazer. E há uma dificuldade de uma libertação total. Há uma demora, a gente vê que pessoas vão, cumprem o tempo dentro de uma comunidade dessa, sai, e se ele não se tornar um dependente de Jesus, for para a igreja, for realizar a obra, se envolver, Vai cair, né? Ele vai cair de novo. Então a gente vê, tem pessoas que já passaram por ali 2, 3, 4 vezes, né? Então nós precisamos levar as pessoas a se tornarem dependentes de Cristo. E o cuidado muito grande de não deixar as pessoas dependerem de você. Sim. Isso é que é complicado, né? Ensinar a pessoa a orar, ensinar a pessoa a rejeitar o mal na sua vida, ensinar a pessoa a caminhar com os seus pés, né? Fugindo da idolatria humana. Se aquele pastor não orar, não vou ser liberto. Tem que ser aquele. Se não for o profeta me trazer a palavra, eu não ouço a voz de Deus. Aqui não vale nada. Então, nós precisamos ter muito cuidado de levar as pessoas para Cristo, né? Se tornarem dependentes de Jesus. Então, isso também faz parte de uma liderança servil. Eu saber que eu cuido de pessoas para Deus. Eu cuido dos meus filhos que são herança dele. Eu cuido de pessoas que são ovelhas dele. Acredito que muitas pessoas caem porque não tem como referência Cristo. Por exemplo, a pastora Cristina, ela está me discipulando, está me ensinando a palavra, ela tá me instruindo a ser como Jesus, não ser como a Cristina. Isso, não é verdade? Então, se exatamente. eu tiver esse entendimento que ela está me ensinando a ser como Jesus, se ela vier pecar alguma coisa, eu não vou cair e falar, não, porque ela pecou, não. Ela é uma discípula de Jesus também, ela está aprendendo a ser como Cristo, assim como eu. Então, ela também precisa da minha ajuda e vamos que vamos. Porque tem pessoas que vê como referência aquele líder, aquele pastor, enfim. E aí, se aquele pastor, que é um ser humano, com direitos a tudo. Isso, se ele venha cair ou se ele venha fazer qualquer coisa, a pessoa cai também, a pessoa se afunda também, porque não, a referência dela não estava em Cristo, estava no pastor. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. E de tudo aquilo que a senhora falou com relação à mulher, servir, a mulher também não pode esquecer o papel dela importante dentro de casa. Que é essa questão da bandeira do feminismo, né? Que as mulheres estão levantando tanto, que as mulheres estão gritando e bradando tanto. Nem precisava disso. A mulher por si só já tem um papel fundamental na sociedade, não precisa erguer uma bandeira para poder provar algo nesse sentido, né? Mas a mulher acabou querendo tanto tomar a frente de todas as coisas, está esquecendo de guardar o seu lar. Está esquecendo de pastorear o melhor rebanho que é a sua família, seus filhos, o seu marido, servir teu marido, servir tua casa. Não adianta nada a mulher ter um ministério fantástico e perder todo mundo dentro da casa dela. Exatamente. Né? Não ter um tempo de qualidade com o seu filho, educar o seu filho, corrigir o seu filho, não saber a dor do seu filho, o que aconteceu com ele na escola, porque tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para sua casa. Então, de todas essas mulheres que a senhora falou, principalmente Débora, a mulher ela tem que encontrar um equilíbrio nisso tudo também. A mulher ela tem a habilidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, é fantástico. Deus nos deu esse dom, glória a Deus, aleluia. Mas a gente não pode perder a essência por querer conquistar tudo, né? E eu acho que isso também é muito importante, né? Esse equilíbrio, né, pastora? E é interessante que esse tema, esse título que vocês deram, né, na mesa, é muito importante, porque a mesa é um lugar de grande importância dentro da família.
você reúne, né? Por exemplo, eu que não tenho muito tempo, mas eu faço questão absoluta. Nós temos um dia, eu reúno toda a família, todas as semanas. Olha, importantíssimo. Todas as semanas nós sentamos todos na mesa para almoçarmos, para conversarmos, para estarmos juntos. Então, eles já vêm, a gente já tem até os lugares cativos de cada um na mesa, porque é importante, né? Às vezes a mulher não quer pagar o preço de reunir a família, porque dá trabalho. Lógico. Você tem que ficar. Eu fico a manhã inteira do sábado na cozinha, preparando a mesa para receber a minha família. E ali é um dia, eu sempre falo, eu guardo o domingo para eu me preparar para pregar, para um momento de descanso. Então a nossa reunião é no sábado. Tem todos, né? E ali na mesa, nós temos aquele momento de comunhão, aquele momento de estarmos juntos, compartilhamento, né? Comemos do mesmo pão, da mesma comida, do mesmo preparo. Isto é fantástico. Jesus, quando queria falar com os seus discípulos, ele se reunia. O que um pastor faz com a sua liderança quando ele quer fazer algo especial, comunicar algo especial? Traz todo mundo para a mesa. Vamos conversar aqui, né? Hoje nós temos o trabalho dos pequenos grupos que a gente faz nos lares. Temos vários pequenos grupos da igreja que se reúne 15, 20 pessoas cada grupo. E começa com um cafezinho na mesa. Né? Um bolinho, um salgadinho, um cafezinho, um chazinho, um refrigerante. Todo mundo tomou? Agora nós vamos fazer o nosso devocional. E, gente, é a melhor coisa. Normalmente o pessoal traz a palavra para depois fazer o café. O nosso é diferente. O café primeiro. Para trazer aquela liberdade. Verdade. Quando termina o cafezinho, está todo mundo conversando, todo mundo se relacionando. Quebrou o gelo, né? Quebrou o gelo e agora o nosso devocional vai ser uma benção. É verdade. Todo mundo participa. Né? E tem uma estimativa aí, uma pesquisa nos Estados Unidos que o pessoal tem gasto muito mais dinheiro comprando mesas de escritório do que mesas para colocar dentro das suas casas. Olha que coisa absurda. Ou seja, acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento do lar. Do lar. Cada um come num horário, cada um. Isso não pode. Meu Deus do céu. Não pode. Né? Ai, pastora, que assunto forte, né? Quando se trata de mulher, a gente sabe que nós temos muitas demandas, muitas responsabilidades, mas o mais importante de todas elas também é a nossa vida com Deus. E essas mulheres que a senhora trouxe são histórias fantásticas e que daria cada uma delas muito fazer um estudo bem profundo. Nossa, total. Dani, você quer complementar mais alguma coisa? Eu só vou falar algo, Mari, que você falando do feminismo. Eu assisti outro dia um podcast do Jackson. E ele falava assim, pastora, que a mulher, quando ela levanta a bandeira do feminismo, ela perde a feminilidade, eu não sei nem como é que fala. Porque ela perde os aspectos de ser mulher, né? De ser mulher. Aquele encanto da beleza feminina, aquela delicadeza, ela vai deixando de lado, porque ela parece que ela quer se parecer mais com um homem e vem levantar a bandeira do feminismo. E ela foi criada para ser mulher. Exatamente. Então, a gente tem que não apoiar esse movimento, né? Porque esse movimento ele vem afastando as mulheres daquilo que Deus criou elas para serem. Né? Exatamente. De ajudadora. Né? Sim. Ser serva. Né? O que seria de nós se Maria não tivesse aceitado a missão de gerar o Salvador, de passar por vergonha na época, porque uma mulher grávida, uma mulher grávida sem marido ainda, estava noiva, não tinha se unido ainda ao seu marido. Hoje já é estranho, imagina antigamente. Você imagina, né? O anjo teve que falar com José.
O anjo teve que Acalmar ele. acalmar o coraçãozinho de José. Exatamente. Missões. Então, a mulher tem missões a serem cumpridas. Nós precisamos descobrir, cada um de nós, qual a missão que Deus tem. Né? Eu sempre falo assim, eu vou exercer o ministério até tantos anos, depois eu vou parar, tal. Descansar, né? Mas parar, a gente não para nunca. Eu viajo, né? Eu já fiz várias viagens internacionais, já fui em vários lugares. Você jamais esquece o teu papel. Não tem como. É a nossa Onde identidade, você né? está. Onde você está. Né? Eu, quando fui a Israel, lá no Mar da Galileia, fui eu quem preguei. Num barco. Olha que legal. Como Deus, Jesus incrível. andando no Mar da Galileia. Que legal, né? Eu preguei ali no Mar da Galileia. Meu Deus, que legal. Trouxe uma palavra, né, de Jesus trazendo calma no meio da tempestade. E aí, então, a gente fala, meu Deus do céu, onde a gente vai? Nós carregamos essa presença de Deus. E não tem como abandonar. Tem como, talvez, você se liberar de algumas responsabilidades depois de um determinado tempo. Eu, por exemplo, estou pastoreando agora junto com o pastor Rodrigo. Né? Então, já me aquietou bastante, já me ajudou muito. E ele tem avançado na liderança da igreja de uma forma maravilhosa. Né? Tem estabelecido coisas muito importantes mesmo dentro do nosso ministério. Então, eu louvo a Deus. É o que eu disse, sem competitividade, sem orgulho, sem nada. Nós precisamos disso. Amém? Amém. Glória a Deus, pessoal. Que bênção. Aproveitar esse momento aí, você já continua curtindo, comentando, envia para muitas pessoas, porque apesar de ser uma palavra direcionada para as mulheres, mas serve para todos nós, né? Todo cristãos, líder, né? todo líder. É uma palavra muito profunda, muito de Deus mesmo. Então, envia para o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador, né? É tão fácil, né, a gente poder estar abençoando, levando a palavra de Deus para outras vidas. Hoje em dia é só mandar um aviãozinho. Antigamente, a gente gosta de estar falando, Jesus andava, né, muitas e muitas milhas. Hoje em dia, você consegue, através das redes sociais, ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Então, seja um abençoador de vidas, envie conteúdos de Deus para elas. Pastora, mais uma vez, agradeço de coração mesmo a senhora ter vindo aqui, nesse ambiente simples, mas sentar numa mesa e compartilhar a vida de Deus é algo que não tem preço. Também agradeço, viu? Dani, Mari. Amém. Um prazer estar com vocês, terem se lembrado de mim. Acho. Obrigada. Não. Obrigada, né? As pessoas se lembrarem da gente é especial, né? Com isso. certeza. Muito obrigada, eu agradeço a todos e que seja para você que vai ouvir esse podcast, que seja para você uma bênção. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como é de praxe, nós estamos numa mesa e nós não podemos finalizar sem brindar, né, por esse momento maravilhoso. Então, agradecemos vocês mais uma vez de estarem aqui com a gente, pessoal. Então, não esqueça de nos curtir nas redes sociais, seguir a gente, segue o Ministério Fonte de Vida também, que é bênção de Deus. O pessoal lá tem um conteúdo também maravilhoso. E até a próxima, pessoal, para mais um podcast na mesa. Deus abençoe. Amém.